gostar. Então vai. Então, eu quero ver seu livro. Deixa eu pegar aqui na mão, como toda mineira, né, Márcio? Versos em escala de bancada. Ô, Márcio, o que você faz na vida, bem? Eu sou formado pela Unifei, eu sou engenheiro de bioprocessos. O que é bioprocessos? E até para explicar o título do livro, preciso entender o que é bioprocessos. Porque eu não sei, não. E só para complementar, eu também sou mestre em engenharia química pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Nossa, que chique, danado. Esses dois fazem processos, são engenharias de processo. O que é? Produzir algo importante que vai ser comercializado. E o bioprocesso é usar um micro-organismo ou um derivado dele para produzir algo. Então, desde fazer um Yakult, não tem os lactobacilos vivos? Tem. Mas a gente pode para qualquer coisa que use micro-organismo. A cerveja usa a levedura, o pão, mas aí já o etanol de posto também usa para fazer uma vacina, fazer um antibiótico. Qualquer produto que se utilize de um micro-organismo é um bioprocesso. Meu Deus. Olha, eu tô vendo aqui, Márcio, que para mim é surpresa também. Você é poeta e trovador. Sim. Qual que é a diferença do poeta e o trovador? O poeta escreve os poemas, os poemas. né? Então, não tem, pode ser existem diversos tipos de poesia. Mas a trova é um tipo dela, é uma poesia pequena, de 4 versos, geralmente com 7 sílabas poéticas. Quando aprendia lá em português, na escola, não contava as sílabas poéticas de uma poesia? Nem lembro disso, 500 anos atrás também. Dá um exemplo aí, dê um exemplo aí. Me dá o livro. Esse livro é exatamente esse livro. Esse livro são de textos pequenos. O bioprocessos... Mas a trova não é coisa poética? É. Ó. Meu amor, te amo, qualquer coisa assim no gênero? Mas, aqui, esse livro, um dos tipos de texto que tem aqui são as trovas. Aqui tem 3 tipos de textos. Frases, então, composições bem pequenas. Trovas, que são composições com 4 versos. E os haikais. Haikais é, em origem oriental, que são 3 versos. Então, aqui são sempre textos pequenos. Por quê? O bioprocesso ele tem etapas. Tudo de bioprocesso, a gente começa pequeno, começa ali um estudo no laboratório para ver se dá certo, o que acontece. Depois a gente aumenta a escala. Faz alguns litros, por exemplo, para ver se aumentou, se teve alguma modificação. Vamos pensar na vacina, que agora teve muito isso. Primeiro foi ali no laboratório, bem pequenininho, para ver se dava. Depois aumentou alguns litros para ver. Vamos ver se aumentando tem alguma reação adversa, algo estranho. É litros? Litros. Litros. 1 litro, 2 litros. Tá. Aumenta a quantidade. Litros. Tá. E depois põe para a indústria. Aí são equipamentos enormes, quantidades enormes. Então percebeu que foi aumentando o processo? Aumentando o processo. E essa é a ideia do livro. Esse daqui é o primeiro de uma trilogia. Esse é o pequenininho. Textos pequenos. Depois a gente vai ter o livro, que é uma escala, a gente chama de escala piloto, que é a escala intermediária. Lá vão ser poesias, só que maiores. E o terceiro vai ser em larga escala, ou seja, vão ser prosas. Olha aqui, tem uma música 500 anos atrás, Altemar Dutra. Sonhei que eu era um dia um trovador, trovador dos velhos tempos que não voltam mais. Ele estava querendo dizer que ele era um poeta? Sim. E ele escrevia especificamente trovas. Porque, por exemplo, não existem os sonetistas? Isso. São poetas também, mas que eles escrevem majoritariamente sonetos. Não tem os cronistas? Tem. Escrevem as crônicas. O trovador escreve as trovas. Eu falo que para eu fazer a coluna social, eu uso então esse recurso, porque principalmente analisando uma foto, eu tenho que captar aquela essência, pam. Sim. Acabou. Aí nas trovas, existem tipos de trovas. Eu escrevo as trovas com 7 sílabas. E existem as rimas. Então, vamos pensar que a gente tem 4 linhas, 4 versos. A gente pode rimar o primeiro verso com o segundo e o terceiro com o quarto. Ou o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. Então, aí vão ter técnicas para você escrever esse tipo de texto. E aonde que você foi buscar essas técnicas?
Qual banco de faculdade? Nenhuma, porque eu sou da área de exatas, eu sou engenheiro. Nossa, mas você viaja, então? Mas é o que eu falo aqui, eu sou um engenheiro poeta. Tanto que eu faço parte da Academia de Letras. Eu sou um acadêmico da Academia de Letras. Deixa eu ver o livro de novo. Versos à escala de bancada. Por que você escolheu esse título, Márcio? Porque, pensando no bioprocesso, algo que começa ali pequeno, a gente faz na bancada de um laboratório. E o termo que a gente usa é algo em escala de bancada. E como verso, a gente quer textos nesse livro, textos pequenos, são textos em escala de bancada. Isso daqui são frases. Sim, a primeira parte do livro são frases. Quem disse que seria fácil? Se fácil foi, simplesmente não foi. Exatamente. Que é bem a vida mesmo, né? E aí nas frases a gente tenta refletir. Alguns textos aí são mais humorísticos. Então a gente... Olha aqui, Dudu. Poemas são versos do espírito. É tudo a sua cabecinha? Tudo. Olha. O ar não seria o mesmo sem a poesia, é mesmo. Porque a dureza é do nosso cotidiano. Então, tem trovas aqui também. Sim. E como é que vem sua inspiração, de repente, do nada? Sem nenhuma explicação. Por exemplo, a primeira trova que tem aí é uma trova humorística, que eu falo, minha sogra muito amada, vibra fim de casamento, língua aruda e abusada, quer cuidar do meu rebento. Então a gente... Tadinho da sogra. Credo, Na época que eu escrevi, nem sogra eu tinha. E agora você tem? Agora eu tenho. Quem que é sua sogra? Ela chama Sidney, a minha namorada é a Bruna. Então manda abraço para as duas, para perdoar você. Um beijo para as duas. Então a gente também traz algumas pitadas de humor, alguma pitada de reflexão. Nas frases a gente tenta definir alguma coisa. Então são textos curtos, mas que não percam a sua profundidade. Com medo, ainda estaríamos dentro de uma caverna. Avante, tenhamos coragem de sermos inovadores. Realmente precisa ter coragem, né? Coragem para poder sair da caverna. Senão não levanta da cama. Para poder fazer alguma coisa, né? Tem coisas na vida que a gente não compra ou vende. A gente se doa e a gente se rende. Você fez algum inspirado na sua namorada? Nesse livro não, porque Não? esse livro eu namoro há 1 ano e 3 meses. Esse livro já estava pronto. Mas eu fiz um livro só para ela. Eu peguei todos os poemas que eu fiz para ela e eu fiz um livro que chama Amor em Caldas. Porque ela ama pêssego em caldas. E a gente fala que quando a gente tiver filhos, são os nossos pêssegos. Então, como tudo para ela, tudo de bom, é um pêssego, que o nosso amor seja em caldas. Então eu fiz um livro para ela. Um livro? Sim, que chama Amor em Caldas. Que coisa mais linda. Olha, deixa eu falar uma coisa para você aqui. A trova te dá mais liberdade de você viajar na literatura? Eu acho que a trova, ela nasce pronta. Porque como ela é muito rimada, uma trova tem que ter as suas rimas, né? Você pensa e ela já vem. Ela tem uma cadência, sabe? Ela tem um ritmo. Parece meio cantado. Sim. Então ela já vem numa inspiração. Sem querer já vem na sua cabeça, né? Exatamente. A trova. Pelo menos uma das rimas já vem. A gente pode até construir a segunda. Mas sempre vem a primeira e aí, do nada, talvez, eu falo que eu escrevo muito de observações. Eu escrevo sobre fotografias. Principalmente meus poemas. Que são coisas que eu, nem sempre que eu vivi, mas que eu vi. Então, se eu ver alguma pessoa na rua, eu ver algo acontecer, eu escrevo sobre aquilo. Então, são insights, vamos dizer assim, as trovas principalmente. Nossa, então você vai entender quando eu estou fazendo o meu site, e muitas das fotos eu tenho que olhar e tentar tirar alguma coisa dela para poder escrever. Sim. E eu desligo do mundo, eu imagino que você também. Sim, com certeza. Escurece, eu estou lá no computador tudo escuro, esqueço que eu estou sentindo frio. É um processo interessante que acontece. Por isso que eu juntei o bioprocesso meu com o processo da escrita. São contextos completamente diferentes. Um é extremamente área de exatas e biológicas e o outro é uma arte. Mas tudo se complementa.
Ah, olha aqui, gente, que belezinha. Trovas de família. Meus avós sorriem doce, dão seu colo, seu afeto. Sei que, se possível fosse, dariam o céu a seu neto. E é verdade. Sim. As avós amam mais os netos que os filhos. Pode até não falar, mas é verdade. Mas eu tenho que falar que eu sempre disse. Se tivesse, sabe aquela questão, se tivesse alguém no abismo, quem você salvava? Podia estar qualquer um, mas se tivesse a minha avó, o qualquer um que me perdoasse. Ah lá, viu? Eu falo isso para minha neta, a minha filha quer me matar. Eu falo assim, você é a pessoa que a vovó mais ama na vida. A minha avó também, eu sempre fui a pessoa. E eu ainda sempre fui o único neto, único sobrinho, único filho. Então, nossa, tá não nadando tinha de jeito. braçada. E graças a Deus você não é mimado, né? Pior que não. Ai, que bom. Trova feminina. A mulher forte, guerreira, pode ser o que sonhar. Corajosa e faceira. Sabe ser, sabe amar. Minha flor de majestade é dourado o imenso amor. Coração de lealdade, em seu peito, seu vigor. Li certinho? Sim. E aí você vai percebendo que tem essa cadência. Tem esse gingadinho, gente. É exatamente por causa das sílabas. Tem a mesma quantidade de sílabas todas as frases. Então, quando você vai lendo, ela vai... Parece que a gente vai caminhando junto com a frase. O sorriso da criança é presente para o pai. Deixará muita lembrança no instante que se vai. Olha o céu com plenitude, o menino irreverente. Salta pipa com atitude, pois a vida à sua frente. Um pequeno pirilampo cintilando no escuro. Sem visão em meio ao campo, deu com a cara em um muro. Que belezinha! Vai ser quando? Vai ser agora, nesse sábado, lá no prédio central, que hoje é o Complexo Histórico-Cultural da Unifei, ali na frente da Matriz. Ah, sim, o Aro. Não vai ser no Aro. Vai ser no Salão de Atos, onde fica o piano, sabe? O museu. É ali em cima. Onde fica o museu? Isso. A entrada é a mesma entrada pro Aro. Mas em vez de... Não, é ali em cima mesmo. Ah, lá em cima mesmo? É lá em cima mesmo. Ah, não chama mais Aro, então? Não, chama, mas o Aro é o auditório que você tá de frente. Se você virar à direita, como se você estivesse entrando no casarão, sim, ali tem o Salão de Atos, que é onde acontecem, por exemplo, aniversário da Unifei, tem os eventos ali. Sim. Que tem aquele quadro. Faz a mesa natalina. Isso, exatamente, onde tem as mesas natalinas. Então vai ser ali. Vai ser às 5h30 da tarde. A academia que está promovendo é você? É independente. Ah, independente. Mas a academia sempre dá todo o suporte. Eu sou o secretário da academia. Então, sempre tem essa união com a academia. Todos foram convidados, muitos estarão lá conosco. Mas a academia é assim, né? Ela traz um suporte, ela não está na organização, mas ela sempre faz parte de mim, né? Então, consequentemente, faz parte do livro. Trovas de trovador. Nunca quis ser trovador, porém hoje aqui estou, em quarteto de labor que surgiu e que cantou. Comecei a escrever alguns versos de magia. Lá no fim, fui perceber que era tudo poesia. Não rimo com primazia, sou sutil e inofensivo. Só invento poesia com carinho abusivo. Belezinha. E aí você vai percebendo que eu fui unindo as trovas. Todas as trovas que eu já escrevi, eu fui unindo em eixos. Aí eu juntei as trovas que tinham de mãe, de família, e aí o livro é assim, a gente vai agrupando os temas. E eu vi que você pegou também que vários autores, como o Milor Fernandes, sim, colocou o pensamento deles aqui. É porque o livro está em 3 eixos principais, as frases, as trovas e os haikais. Então, sempre antes de iniciar esses textos, eu quis trazer a definição pelos olhos de outra pessoa. Então, eu trouxe um texto, por exemplo, do Milor Fernandes, se eu não me engano, falando sobre haikais. Tem também o do Aurélio, que fez
o dicionário Aurélio, né? O lexicologista. Então, fala sobre descrições, definições. Então, a gente traz algumas do livro algumas pitadas. Quem sempre te incentivou? Não sei, Pai, sinceramente. mãe. Eles são os meus maiores fãs. A minha família são os meus maiores fãs. Então, qualquer loucura que eu falar, vamos, eles falam, vamos. E dão todo o suporte. Então, eu tenho muito a agradecer ao meu pai, a minha mãe, minha tia, meu avô e minha avó, principalmente. Os 5 sempre estiveram ao meu lado em tudo. Narrativas culinárias, o que vem a ser? Você venceu o concurso? Lembra do FICA, do Festival Itajubense de Cultura e Arte? Eu venci os 2 concursos, das 2 edições. Primeiro foi o Narrativas Culinárias, que teve até na Unifei, depois uma tarde que cada vencedor... A minha foi a mesa da vovó, o meu texto. E falava sobre uma panqueca que a minha avó fazia. Então, teve o concurso e depois o final do concurso, a premiação, era no Festival Culinário do FICA. Então, esse foi o primeiro concurso. E aí você fez panqueca? Eu não, mas foi contratado um restaurante para cada um dos vencedores. Então, tinha um restaurante que fez a minha panqueca. Ah, que legal. Aí tiveram outros vencedores, cada um com a sua receita, né? E aí tiveram outros restaurantes que faziam as respectivas Você receitas. também venceu lá em Petrópolis. Sim, com as trovas. E também com as trovas. ou com os haikais, depende. Quando o texto é premiado, tem um asterisco no livro e fala qual que foi a premiação. Mas, menino, e desde criança Sim. que você veio fazendo isso? Sim. Na Academia de Letras, eu estou na academia, eu vou à academia faz 10 anos. Fez 10 anos agora em março. Porque eu cantava no coral da Unifei com a Lourdes, que hoje é a presidente, Sim. e com o Natanael. Sim, o marido dela. Então, ela me convidou para ir para a academia 10 anos atrás, e desde então, aqui estou. Então vai ser sexta-feira, sábado, Às 5h30, às 5h30. Amanda, venha. Às 5h30, ali no Complexo Histórico Cultural da Unifei. Complexo Histórico. A gente vai ter que aprender a falar, porque tudo era aro, né? É. Vamos fazer o sorteio, Ou Amanda? prédio central, né, que a gente chamava antigamente. Mas é naquele prédio ali da É Unifei. no prédio. De qualquer maneira, Exatamente. você chega lá. Facinho chegar. Facinho, né? E quem quiser comprar depois, Márcio? Ali no lançamento a gente vai fazer a venda. Então, assim que... Peraí, ó. Cris Franco, Márcio Daniel, realmente uma belezinha. Precisa ouvir ele cantar. Faz uma palhinha. O que você gosta de cantar? Eu canto. Eu canto na igreja também, sabe? Mas até no lançamento eu cantarei. Não, mas faz sabe? uma palhinha aqui só. Wise men say, holy rushing, but I can't help falling in love with you. Ai, que lindo. Elvis não morreu. Lembrei aqui do Rafael Cassino. Você conhece ele? Não. Rafael fez um tributo para Elvis Presley. É o que você mais gosta? Eu acho que é o que mais combina com a minha voz. Ah. Porque a minha voz falada nem é tão grave, né? Mas cantada ela é bastante grave. Ô, Duarte Pereira, como é que chama o trio? E o terceiro? E o terceiro. Você vai procurar esses meninos. São... Como é que eu falo mesmo para você? São tenores. Uhum. Eles vêm aqui para o Brasil de 2 em 2 anos, aqui em Itajubá. Eles participam muito daquele não é concerto, como é que a gente fala? Aquele projeto? Festival de Corais? Né? Festival de corais. Encontro de corais. Encontro, mas quem faz é o pessoal, é o maestro. Meu Deus do céu, tão difícil falar o nome dele. O Mauri fazia, que era o... Nossa, vinha gente da Colômbia, vinha gente do Chile. Gente do México. Vinha gente do México. Você já deve ter ido ver, gente. Eu sei qual é, mas agora também me falhou. A Aremides. Não é Aremides, não, mas é parecido. Ameride. Almeride. Albarran. Maestro Albarran. Sei lá se é assim, mas que ele tem aquela voz possante. Mas tem esse trio que ele traz aqui da Venezuela, que eu amo demais. E você vai gostar muito deles. Vou procurar. Você vai procurar por eles.
até porque eles são lá da Venezuela, são carentes de carinho, de atenção, de amizade. Tá difícil, comadre? Coloquei o número errado. No Facebook. Então tá aí o livro, Márcio Daniel Nicodemos Ramos, versos em escala de bancada. Mas foi um prazer, querido. O prazer foi meu, muito obrigado pelo convite. E a gente se vê, se Deus quiser. Então, quem quiser ir lá no lançamento, sexta-feira, Sábado, às 5h30, ali na frente da matriz. É bom o horário às 5h30, né? Porque vai ficando noite, o pessoal fica com preguiça, a não ser a moçada, que aquece, vai pra rua depois da 1h da manhã. E foi pela questão do estacionamento, conversando com o Paulo Gonçalves, que está me ajudando. Sei. Como tem missa, a gente preferiu fazer esse horário para não ter problema para as pessoas estacionarem. É mesmo. Então vai ser mais cômodo. Então tá, então vai lá. O que vai rolar? Você vai cantar no lançamento? Cantar, teremos poesia, teremos o autógrafo. É, beleza. Então tá aí, Duarte Pereira, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Muito bem, Amanda, até amanhã, se Deus quiser. Mais leva um abraço a todo mundo, sua família, tá bom? Pode deixar. Gente, ó, vão dar beijo, dar tchau, tem câmeras aqui para todo lado. Tchau, tchau, até amanhã.